Olá, aqui quem fala é a Aline Werner da Hack Learning e hoje vou falar com vocês sobre como você pode potencializar o aprendizado de seus alunos. Nesse vídeo eu vou apresentar uma estratégia de ensino e aprendizagem que é simples, fácil de ser aplicada e que vai gerar muito impacto na sua prática em sala de aula. Quando você planeja um curso ou uma aula, é muito comum se preocupar mais com a qualidade e quantidade do conteúdo e menos com a forma como ele vai ser trabalhado em sala de aula. Nesse processo, o desenho da aprendizagem acaba sendo negligenciado. Mas existem muitas estratégias e ferramentas que tiveram a sua eficiência comprovada através de estudos e pesquisas de psicologia cognitiva e neurociência e que você pode utilizar no desenho da sua aula. E é uma dessas estratégias que eu vou apresentar para você hoje. Essa ferramenta é o que eu chamo de resgate ou recuperação. Em inglês, o termo usado é Retrieval Practice. É a prática de lembrar, o que costumamos chamar de lembrar de cabeça. E o que é essa prática da recuperação ou resgate? Imagina, pense em uma situação muito comum no seu dia a dia, quando você tenta lembrar de algum nome ou informação e não consegue. O seu primeiro reflexo provavelmente é procurar a resposta no Google ou perguntar a alguém. Eu muitas vezes me nego a apelar para o Google e me esforço para tentar lembrar de cabeça, resgatar, recuperar essa informação na memória. Eu sei que ela está lá. Pode demorar horas até eu lembrar, mas invariavelmente a resposta vem. É precisamente esse esforço de tentar lembrar de uma informação que chamamos de prática da recuperação. Trazendo esse exemplo para a sua realidade, em sala de aula, a recuperação é você fazer o aluno tentar lembrar uma informação de cabeça sem reler o livro ou checar as anotações. É o aluno responder uma pergunta sem consulta apenas com a informação e conteúdo que ele já tem na cabeça. É esse esforço que fazemos ao tentar recuperar a informação da memória que pode ajudar a potencializar o aprendizado dos seus alunos. Por quê? Primeiro, porque essa ação de tentar lembrar um conteúdo interrompe o processo de esquecimento. Segundo, porque fortalece a memória de longo prazo e é como se construísse um atalho para que essa informação esteja acessível de forma mais fácil no futuro. E terceiro, por conta da metacognição. Esse exercício de lembrar permite ao aluno reconhecer o que ele sabe e tomar conhecimento do que ele não sabe ou não lembra. Colocando de forma simples, significa que se você quer recuperar um conteúdo da sua memória, você precisa praticar recuperar esse conteúdo. E quanto mais você pratica, mais acessível ele se torna para ser acessado no futuro. Para exemplificar a eficácia da prática da recuperação em sala de aula, eu selecionei 2 experimentos recentes. Eu trouxe aqui uma cola, né, gente, por conta do experimento. Em 2005, pesquisadores do Memory Lab da Washington University em São Luís, nos Estados Unidos, conduziram um estudo sobre o poder dessa prática da recuperação no aprendizado dos alunos. Foi uma middle school em Columbia, Illinois. Em parceria com uma professora de estudos sociais da escola, os pesquisadores separaram parte do conteúdo do curso para serem tema de testes que eram realizados em 3 momentos ao longo do semestre, seguidos sempre de feedback para os alunos. Vale lembrar que eram testes como estratégia de aprendizagem, ou seja, era tipo um quiz ou teste que não valia nota. A outra parte do conteúdo não era testada, mas era revisada também outras 3 vezes ao longo do curso. E ainda uma outra parte não era testada nem revisada. Em um teste realizado 1 mês depois, os alunos pontuaram em média 1 a menos nos conteúdos testados, comparado com uma média C+, nos conteúdos revisados. É uma alteração bem relevante, seria como comparar uma nota 5 a 6 nos conteúdos revisados com uma nota 8 a 9 nos conteúdos testados. E mais, o experimento não apresentou uma diferença relevante no conteúdo revisado e o conteúdo não revisado. A segunda, trazendo mais para a realidade do ensino superior, foi um estudo conduzido por um professor de química de uma universidade de New Jersey, nos Estados Unidos. Ele acompanhou o resultado dos seus alunos na aula de introdução à química ao longo de 5 semestres. E em 3 desses semestres ele utilizou o modelo convencional de aulas expositivas e em 2 deles ele fez apenas uma alteração. Nos 10 minutos finais da aula, ele parava e fazia perguntas aos alunos relacionadas ao conteúdo ministrado ao longo daquela aula. Eram testes que não valiam nota. E no caso dele também não eram testes de múltipla escolha, na verdade. Eram questões que exigiam uma resposta curta, que os alunos tinham que escrever. E esse professor foi um pouco além e pedia aos alunos para escreverem a resposta em um formulário que eles entregavam ao professor e em outro que ficava com os alunos. Dessa forma, ele podia também avaliar os principais erros e pontos que os alunos não tinham compreendido e começar a próxima aula abordando essas questões. Genial, né?
O resultado comparativo foi que nos 3 semestres de aula expositiva, a taxa de evasão e reprovação juntas somavam 35% em média, enquanto que nos 2 semestres em que ele usou essa técnica, a média caiu para 17%. E, além disso, o número de médias 6 e 10 dos alunos cresceu, o que, na observação dele, significa que os alunos que antes eram reprovados ou evadiam do curso passaram a performar nessas médias, nessas médias C e D. Enquanto que a média de alunos com nota A e B, ou seja, os melhores alunos da turma, permaneceu estável nos 2 modelos, o que significa que os melhores alunos não são tão beneficiados por essa prática. Agora, se você chegou até aqui, quero que reflita sobre como tem usado essa prática e sobre como você pode aplicar essa estratégia de aprendizagem na sua próxima aula. No final do vídeo eu vou compartilhar também algumas ideias de como você pode incorporar essa estratégia no desenho da sua aula. Mas continuando, você pode estar pensando, é meio óbvio tudo isso, Aline, eu já utilizo esse recurso como ferramenta de avaliação. E é verdade. Mas a minha proposta aqui é que o meu convite, na verdade, é para que você utilize a prática da recuperação de forma consciente, como uma estratégia de aprendizagem no desenho das suas aulas, e não como estratégia de avaliação. Você percebe a diferença? Tentar resgatar ou recuperar a informação que está na nossa mente é uma estratégia de aprendizagem mais eficiente do que reler um texto ou checar as suas anotações. Quando você tenta resgatar e lembrar uma informação, ela é forçada a sair da sua mente e dessa forma você pode avaliar o que você sabe. Muitas vezes você ministra uma aula expositiva, os alunos ouvem e acham que aprenderam. Na verdade, eles entenderam o que você falou, mas não necessariamente aprenderam. Não necessariamente eles estavam presentes para o que você acabou de ensinar. Com frequência, pensamos que aprendemos algum conteúdo, mas percebemos que, na verdade, fazemos um grande esforço para tentar recordar. E é precisamente esse esforço ou esse desafio que melhora a nossa memória e aprendizado. Quando tentamos recordar uma informação, a gente exercita, fortalece a nossa memória e também conseguimos identificar as lacunas no nosso conhecimento. E por que você deve inserir essa estratégia no seu desenho de aula? Primeiro, porque essa estratégia permite ao seu aluno descobrir o que ele sabe e, mais importante, o que ele não sabe. E com isso ele pode focar o estudo ou os momentos em sala, nos horários de atendimento ao aluno monitoria, para preencher essa lacuna. Ou seja, essa prática permite identificar lacunas e, de quebra, vai deixar o seu aluno mais interessado, mais atento em aprender, talvez mais participativo em sala de aula também. Segundo, porque tentar lembrar o que você já estudou consolida a memória de longo prazo, fortalece as conexões, torna o seu conteúdo mais acessível, com mais facilidade para ser usado no futuro. Isso ajuda também na compreensão e conexão com outros temas e conceitos. Depois de ter um conteúdo acessível, os alunos podem adaptar seus conhecimentos a novas situações, novas questões e contextos relacionados. Terceiro, porque essa prática te permite ter um feedback sobre a sua aula, sobre os pontos e temas que os alunos não conseguiram processar muito bem. Às vezes achamos que explicamos de forma clara, de que todos os alunos entenderam, e só na prova vamos perceber que algum conceito ou informação não ficou claro, e muitas vezes já é tarde demais. A recuperação permite identificar mais cedo os pontos que merecem uma revisão ou uma adequação da metodologia. E por último, essa estratégia ajuda principalmente aquele perfil de aluno com mais baixo desempenho, aqueles que faltam mais, que têm mais risco de evadir da turma, de serem reprovados, ou os que passam raspando com um resultado sofrível. E como você pode incorporar essa estratégia no desenho da sua aula? Eu trouxe alguns exemplos. Eu sugiro que você comece utilizando essa estratégia para ajudar os alunos a fixarem os conceitos fundamentais de cada aula ou de cada conteúdo. Algumas opções são: você pode aplicar quizzes de forma simples, utilizando os slides e fazendo os alunos interagirem, levantando a mão para a opção que eles entendem como correta. Se você faz o perfil mais tecnológico, você pode utilizar os aplicativos como Kahoot, Socrative ou Turning Point para criar testes interativos. Se você não tiver recursos tecnológicos disponíveis, aí você pode, por exemplo, levar cartões coloridos para visualizar a resposta dos alunos. Nesse caso, vale a pena comprar cartolinas de 4 cores diferentes, cortar em tamanhos de cartões quadrados e distribuir um de cada cor para cada aluno, associando cada cor com uma opção de resposta, A, B, C e D, por exemplo. Eu garanto que você vai usar esses cartões infinitas vezes. É uma gamificação simples, os alunos se engajam
e você tem a possibilidade de visualizar rapidamente se eles estão ou não compreendendo os conceitos principais da sua disciplina. Se você quiser começar com algo mais simples ainda, experimente fazer perguntas orais ou escritas, de forma a incentivar os alunos a refletirem sobre um ponto. Depois da pergunta, faça uma pausa, mais longa do que o normal, e depois da pausa, escolha um aluno para responder. Mesmo direcionando a pergunta para apenas um aluno, por conta da pausa e da dúvida que você gerou em quem vai responder a pergunta, o cérebro dos alunos já vai começar a procurar essa resposta. Por isso que a pausa é tão importante, gera até um certo incômodo na sala. Você pode conduzir revisões no início ou final da aula como se fosse um resgate coletivo da história, em que cada aluno participa colaborando com uma parte da resposta. E eu trouxe um exemplo de cartões ou flashcards que você pode criar com conceitos fundamentais de cada tópico da sua disciplina e utilizar como jogos de revisão. Esse aqui, por exemplo, eu fiz para um cliente no Canva. Nós mapeamos os conceitos chaves da disciplina e fizemos os cards e incluímos alguns em branco que servem como coringa para outras atividades. Você também pode testar fazer os cards com folha 4 ou uma folha com uma gramatura maior. Para prototipar um jogo ou atividade, eu normalmente uso essas fichas pautadas aqui nessa gramatura, essas fichas, tá vendo? E eu corto ao meio. É bem simples. E você pode usar esses cartões para a prática da recuperação como estratégia de revisão do conteúdo, ou você pode criar jogos e competições. É sempre um sucesso e você pode usar e testar de várias formas. Pode usar conceito-chave, mas também pode usar perguntas. Eu normalmente me inspiro nos jogos que eu gosto para desenvolver essas atividades, e definir as regras. E você pode fazer o mesmo. Você também pode criar uns testes em aplicativos de formulário online, tipo o Google Form e Typeform. É interessante porque te permite programar o formulário como um teste em que o aluno, depois que responde, já recebe o feedback sobre a resposta. E por último, se você já utiliza as redes sociais como ferramenta em sala, você pode fazer os testes em forma de pesquisa nessas plataformas. É bem simples também. Antes de terminar, eu preciso alertar você sobre o que não é considerado uma estratégia de recuperação e resgate. E, portanto, não se aplica a proposta que eu trouxe para vocês nesse vídeo, que é a de usar como estratégia de aprendizagem. A prática da recuperação não é fazer revisão. Não é para você fazer um overview do conteúdo. Você pode conduzir um overview através de perguntas e respostas aos alunos, que é diferente de você mesmo fazer essa revisão. Não é corrigir o dever de casa. Não é fazer perguntas para um aluno ou fazer perguntas que apenas os alunos mais participativos vão responder. Não é aplicar testes valendo nota. Não é aplicar testes com consulta, por exemplo. E se você escolher fazer perguntas orais, precisa deixar claro aos alunos que não tem consulta. Você vai perceber que eles têm um reflexo quase que automático, é uma tentação. Eu sei que eu anotei essa resposta ali, ela está logo ali no meu caderno, eu quero ver. E não é isso que você quer. E por último, para que a estratégia funcione, tem que ser seguida de um feedback. Os alunos têm que saber a resposta correta para se autoavaliarem. E eu tenho mais algumas dicas importantes. A primeira é: tente variar na forma como utiliza essa estratégia para não ficar batido. Às vezes a gente testa algo novo, vê resultado e fica viciado na estratégia, acaba exagerando na dose. A segunda é: seja transparente com os seus alunos. Conte a eles por que você está fazendo um teste, por que a pergunta deve ser respondida sem consulta. E sugira que eles usem essa estratégia para estudar também para outros conteúdos e outras matérias. E a terceira e última é: esteja preparado. É possível que nas primeiras vezes que você aplicar a estratégia, os alunos travem ou que você precise deixar bem claro que não é uma caça ao tesouro, uma busca por resposta nos livros e nas anotações deles no caderno. Deixe claro o que você espera deles e que você quer que eles se esforcem, que eles puxem da memória a resposta. Com o tempo, essa estratégia vai entrar de forma automática no seu repertório de práticas de ensino-aprendizagem. Lembre-se, frequência vem antes da excelência e a melhor ferramenta é aquela que você aplica. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário ou pergunta e assine o canal para ser avisado dos novos vídeos. Até lá!